Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, eu inicio hoje uma nova série de pregações aqui e ainda não defini o nome que vou dar a essa série, talvez Sermões em Pedra Sabão. Nessa série nós vamos trazer aqui a mensagem dos profetas, porque afinal eles ainda falam. E um dos intuitos dessa série de pregação é resgatar o que os profetas nos falam. Tá? E, de modo especial, a cidade de Congonhas precisa ouvir a mensagem dos profetas, precisa ouvir através das pregações, precisa ouvir através do nosso testemunho. É a cidade conhecida como Cidade dos Profetas, em razão da obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, os irmãos sabem muito bem, esculpiu entre os anos de 1800 e 1805 12 esculturas em pedra sabão que foram dispostas ali no átrio da igreja de Bom Jesus dos Matozinhos, nessa cidade. Tem sido centro de visitação turística. Sempre que eu passo por lá eu vejo pessoas tirando foto daquelas esculturas. E Aleijadinho esculpiu aqueles homens em tamanho quase real ali em pedra sabão. E nós vamos buscar trazer a mensagem desses profetas, porque, creio eu, é uma mensagem que precisa ser ouvida nessa cidade, precisa ser ressoada nessa cidade. Nós iremos começar, então, pelo profeta Isaías. Vamos seguir hoje, então, a ordem bíblica. É o primeiro profeta dessa parte da Escritura, da parte dos profetas, livros proféticos. Mas é também, em termos de disposição ali daquele conjunto arquitetônico, a primeira das esculturas que está ali naquele átrio, daquela igreja, daquele santuário. Quando uma pessoa chega àquele átrio no seu nível inferior, na parte da esquerda, a primeira escultura é a escultura, então, de Isaías, e ele é retratado ali segurando um pergaminho, com bastante vigor, meio que até apontando para aquele pergaminho. E nós lemos ali naquele pergaminho, estão ali também escritas em pedra sabão naquele pergaminho, uma referência ao capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E está escrito em latim, mas a tradução desse escrito é: depois que os serafins celebravam ao Senhor, um deles trouxe aos meus lábios uma brasa tenaz. É isso que está ali na escultura, Isaías capítulo 6. E, irmãos, isso é uma mensagem, é um testemunho a cada cidadão dessa cidade, a cada peregrino, a cada turista, a cada fiel que chega ali. Mas que testemunho é esse? Qual que é a mensagem de Isaías 6 que está esquecida, embora foi registrada em pedra? Então é isso que eu quero que a gente resgate nessa noite. Então vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o seu toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Nesses versículos, então, que nós lemos, que estão referenciados ali na escultura de Aleijadinho, irmãos, Isaías está retratando aqui o seu próprio chamado como profeta de Deus, como alguém por quem Deus falará, como alguém que entregará a mensagem de Deus para as pessoas, para o povo. E, essencialmente, nós temos, então, aqui Deus preparando Isaías para receber esse chamado de profeta, de alguém que vai entregar uma mensagem em nome de Deus para as pessoas. E 3 questões principais são comunicadas aqui. Deus prepara Isaías gerando um senso adequado de respeito a ele, de temor a ele. Na sequência, o texto nos mostra que Deus gera, então, com isso, uma percepção da indignidade do pecado, em razão do pecado do próprio Isaías como pessoa, mas não apenas de Isaías como pessoa, mas também de toda a cidade de Jerusalém, de todo o povo de Judá, de todo Israel. E nós vemos então, por fim, o Senhor chamando ele para um ministério, entregando a ele um ministério difícil. Então é isso que nós temos aqui nesse capítulo 6 de Isaías. E eu quero chamar a atenção então para alguns detalhes no versículo. Versículo 1 ao 4, Deus gera em Isaías um senso adequado, né, do que o ser humano deve se deparar ou perceber a respeito de Deus, da sua grandeza. Como é que Deus faz isso? Deus dá a ele uma visão de si mesmo. Deus concede a Isaías que o contemple em glória. E o resultado disso é que Isaías percebe a sua fraqueza, a sua pequenez. Então vamos olhar aqui no texto e eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. A Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então observe, a visão é sobre o próprio Deus. E o que nós deveríamos pensar aqui é que nós estamos sendo também levados a contemplar Deus através da visão de Isaías. E essa é uma visão importante, é a essencial, é a visão mais essencial que o ser humano precisa ter, porque muitas vezes a realidade é que nós não vivemos adequadamente nossas vidas, não respondemos ao Evangelho como devemos, porque falta-nos um temor verdadeiro de Deus. E a ausência do temor de Deus, ela só é real num campo onde há ignorância. Porque a palavra de Deus nos mostra que até o diabo e os demônios temem a Deus, porque conhecem a Deus, sabem quem é Deus, sua grandeza, sua majestade, o seu poder. Então nós precisamos conhecer a Deus e Deus então se revela a Isaías. Mas como ele se revela? O texto diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sobre um alto e sublime trono. Essa visão aqui, elevada de Deus, traz para Isaías essa percepção de Deus em um trono elevado. Qual que é a ideia? A mensagem que está sendo comunicada aqui é que Deus é aquele que governa e está acima de qualquer pessoa, de qualquer criatura no universo. Essa é a mensagem que está sendo comunicada aqui. Deus não é qualquer um. Deus não é alguém quem tem poder e a quem nós devemos eventualmente recorrer se precisamos de alguma coisa,
Mas no mais, se as coisas andam bem na nossa vida ou conforme nós gostaríamos, né, que se dane, que se lixe, deixe Deus para lá. Não. Deus não é alguém que você trata dessa maneira. Deus é alguém exaltado. Deus é o soberano criador do universo. Ele é aquele que existe, aquele que principiou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o texto nos traz aqui também uma informação no versículo 1, de que essa visão do Senhor assentado sobre um alto sublime trono, ela foi dada a Isaías no ano da morte do rei Uzias. E isso aqui é muito significativo, porque a ideia é que, embora a nação tenha perdido a sua referência humana, o trono está vazio, não há um rei humano no trono. No entanto, as coisas não estão sem cuidado, sem governo, porque Deus, o Senhor, permanece no seu trono, no trono do universo. Ele é aquele que governa todas as coisas. O trono celestial está ocupado, é um trono consolidado. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E essa é a visão que é mostrada a Isaías. O texto também nos fala que Isaías vê as abas das suas vestes enchendo o templo. As vestes eram propositadamente usadas, irmãos, para demonstrar a glória do governante. Os governantes se vestiam diferentes, eles punham capas, eles vestiam roupas de cores diferentes, usavam, por exemplo, roxo, que era uma pigmentação muito cara, muito difícil de ser conseguida na antiguidade. E os reis buscavam usar roupas assim com essas cores, e a ideia era demonstrar a glória. Quanto mais bem aparamentado, mais bem ornamentado, quanto maior as vestes, mais bordadas, mais coloridas, isso manifestava ali o poder, a glória do governante. E a visão então que Isaías tem é de um Senhor que é extremamente majestoso, porque as suas vestes, elas descem do trono e vão enchendo ali todo aquele santuário, todo o templo. E a ideia é, então, que não há ninguém como Deus, em glória, em honra e poder. E isso foi demonstrado para Isaías. E nós precisamos pregar isso para as pessoas. As pessoas dos nossos dias, as pessoas da cidade de Congonhas, não têm essa noção de Deus. Elas acham que Deus é alguém que de vez em quando opera uma mágica, sabe? Tem algum poder que pode realizar alguma coisa, mas elas não percebem que Deus ele é grandioso, que ele é glorioso, que ele é majestoso. O templo não consegue conter sua grandeza. As vestes enchem todo o templo. A ideia é que ele é maior na sua majestade do que o templo pode limitar, pode restringi-lo. E essa é uma percepção que a gente precisa ter a respeito de Deus. Às vezes as pessoas pensam em Deus como alguém que está limitado ao ambiente de culto. As pessoas vão à igreja, vão à missa, vão ao culto evangélico e pensam assim, lá eu vou ter um encontro com Deus. Deus está nesse lugar. Esse lugar é santo. E ali ela tem uma postura mais ou menos reverente para com Deus. Mas é como se Deus, fora desses espaços, ele não estivesse presente, não se manifestasse, não fosse grandioso. E a visão que Isaías tem é de um Deus que é grandioso. A Bíblia diz que serafins voavam por cima dele naquela visão. Serafins são seres celestiais elevados que estão a serviço de Deus, à sua disposição, prontos para cumprir sua vontade. Essa é a ideia, quando diz que com duas das asas eles voavam, ou seja, eles estão em prontidão. Se eles recebem de Deus um serviço, uma ordem, eles não precisam sair de um estado de passividade para então ir cumprir a missão. Eles já estão voando, eles estão prontos para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. A ideia também aqui, quando diz que eles estavam por cima do Senhor, a ideia é que ele está à disposição de Deus e que são elevados, são seres grandiosos. E a gente precisa de contemplar isso porque muitas vezes o ser humano pensa que ele vai chegar diante de Deus, sabe? Deus vai tratar ele assim como um igual. E a Bíblia nos mostra que Deus é tão elevado que seres mais elevados que nós, humanos,
precisam, né, estar numa posição de humildade, de modéstia diante do Senhor. Essa posição também é marcada aqui pelo fato de que 2 das suas asas cobriam os pés, que é uma demonstração de humildade, né, dentro de um contexto cultural antigo. Você, né, não mostrar os pés era uma manifestação de humildade, de você não ousar diante de alguém. E o conceito aqui é esse: mesmo seres elevados como serafins, eles não são ousados diante de Deus, eles são modestos diante do Senhor. E essa deve ser a nossa conduta diante do Senhor. O texto também nos diz que outras 2 de suas asas eram usadas para cobrir seus rostos, porque mesmo na sua grandeza, mesmo como seres elevados, esses seres não podiam contemplar a Deus na inteireza, na plenitude da sua glória. Essa é a realidade. Então demonstravam assim uma reverência profunda para com Deus. Essa é a imagem que o texto nos traz. Deus, ele é digno de ser reverenciado. Se é assim para anjos elevados, quanto mais para nós, seres humanos pecadores. Essa é a realidade que está sendo aqui desvendada aos olhos de Isaías na sua visão. O texto diz que esses seres, eles tinham ali um coro de vozes e que se dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a repetição aqui ela não é um erro. A repetição na cultura ali hebraica antiga é a ideia de uma ênfase. É uma maneira de chamar atenção. O Senhor Jesus Cristo usava, às vezes, repetição nos seus ensinos. Nós encontramos alguns textos na Bíblia, alguns salmos, onde há repetições, porque a ideia é de você dar ênfase, chamar atenção ao que é importante, ou seja, eles estavam chamando atenção para o fato de que aquele ser elevado, majestoso diante deles, que está no trono do universo, é santo, ou seja, ele é sem pecado, ele é sem defeito, ele é sem maldade, ou perfeito em santidade, perfeito em bondade. E nós precisamos contemplar Deus como alguém assim. Porque essa é a realidade. No dia do juízo, toda a humanidade vai se deparar com o justo juízo de Deus através de Jesus Cristo, que é santo, que é perfeito, que é sem maldade, do qual nós teremos vergonha se não tivermos os nossos pecados resolvidos através do sacrifício de Cristo. Teremos temor. O texto nos diz que eles também declaravam: sua glória está por toda a terra. Essa declaração é importantíssima, porque comunica que, embora Deus seja grandioso e majestoso nos céus e no templo, mas a sua glória não se restringe a esse ambiente religioso, ao ambiente, à realidade celestial, mas ele enche toda a terra. Ou seja, ele está em todos os lugares. E é importante a gente entender isso, porque o nosso Deus não é um Deus ausente. Não tem nenhum ser humano que, em algum lugar, sua casa, seu trabalho, no ônibus, seu trabalho, né, escondido aí numa trilha na floresta, num lugar que gosta de sentar em meio à natureza, que não esteja diante de Deus. Que não esteja na presença de Deus. A sua glória enche toda a terra. Deus é um Deus presente, é um Deus que tudo vê. E a gente precisa pensar nisso para ter temor a Deus. As pessoas fazem coisas ou pensam coisas que são horríveis, das quais elas se envergonham ou têm vergonha de fazer ou falar e tornar isso conhecido ao seu próximo, ao seu semelhante, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, ao seu colega no trabalho. Mas o nosso Deus é aquele cuja glória enche toda a terra. E as coisas que as pessoas fazem escondidas ou fora dos ambientes religiosos, elas estão fazendo a presença de Deus. A sua glória enche toda a terra. Ele é um Deus que testemunha tudo, que tudo sabe. O texto ainda diz que na visão de Isaías, a casa, né, o templo encheu de fumaça. A fumaça aqui está ligada à presença gloriosa de Deus. Se nós lembrarmos, no Antigo Testamento, Deus se manifestou assim, manifestou a sua presença ao povo de Israel em Êxodo 19, né, na caminhada ali no deserto,
no período do dia, havia ali uma fumaça, uma nuvem espessa que guiava o povo de Israel e era a própria presença de Deus manifesta ali, uma teofania entre eles. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 40 que no tabernáculo, quando foi concluída toda aquela organização, preparação daquela estrutura que seria montada para ser usada como culto a Deus, que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo como uma nuvem espessa, como uma fumaça. A palavra de Deus nos diz também que o mesmo aconteceu no livro de 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão faz aquela oração dedicando o templo que ele constrói em Jerusalém ao Senhor, que também a glória de Deus se manifesta de maneira visível em fumaça e enche aquele lugar, e enche de uma maneira que as pessoas não conseguem nem entrar, elas precisam se afastar, de modo que, na visão, a ideia aqui é da presença real de Deus entre o seu povo, da presença real de Deus ali diante de Isaías, um Deus que é misterioso. Isaías, inclusive, vai falar isso, que o nosso Deus é misterioso, como compreendê-lo completamente, ele não pode ser compreendido plenamente por nós. A sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade é algo tão grandioso, tão impactante, que nós precisamos nos manter à distância. Essa é a realidade que está sendo colocada aqui diante de Isaías. E todos esses elementos, então, convergem, irmãos, para um ponto. Deus é um ser elevadíssimo, um ser temível, um ser glorioso e majestoso, um ser que é o governante supremo do universo, um ser que está presente em todos os lugares, que ele sabe de cada coisa de nossa vida, ele sabe, inclusive, dos nossos pensamentos. Um ser muito mais elevado que o ser humano. Deus não está presente apenas no santuário, na igreja, no culto. Deus não comparece na sua casa só quando você faz uma oração, separa aquele período de oração, faz ali um momento de devocional, invoca Ele. Aí Ele se manifesta, Ele está presente, Ele te observa. Não. Ele é aquele que enche a terra. A sua glória enche a terra. Quando você trabalha, quando alguém conversa com sua família, quando uma pessoa está num bar, quando uma pessoa vai a um centro espírita, quando alguém se ajoelha diante de um ídolo, Deus está presente. Deus é testemunha disso. Essa é a realidade que a gente precisa compreender. Nós vivemos na presença de um Deus santo e grandioso o tempo todo, que governa todas as coisas. Essa é a realidade que é a que manifesta a Isaías, de modo que Deus não é igual a nós. E essa é uma das mensagens que Isaías trouxe, não apenas aqui pela descrição do seu chamamento, por compartilhar isso conosco no seu livro, mas na própria pregação Deus usa Isaías para alertar as pessoas exatamente sobre isso, que ele não é igual a nós. Abra sua Bíblia aí rapidamente, Isaías 29, versículo de número 15 e 16. Quero que você acompanhe aqui comigo. A Bíblia diz assim. Isaías 29, versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Muitas pessoas que vivem assim até hoje. Na cidade de Congonhas, muitas pessoas estão achando que estão escondendo os seus pensamentos, suas intenções, os seus propósitos de Deus. E a mensagem de Deus é: ai de você, não esconde não, eu sei de tudo. O texto diz: e as suas próprias obras fazem às escuras. Quantas pessoas realizam várias coisas que são pecaminosas, que são reprováveis, longe daqueles que podem repreendê-las, daqueles que podem escandalizá-las, daqueles que podem até enquadrá-la na lei humana. Quantas pessoas cometem crimes longe da polícia, por exemplo? E o texto diz que as pessoas fazem obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Olha o absurdo do homem que não está prestando atenção à realidade de que Deus existe
e o acompanha, conhece tudo sobre ele, está presente na vida dele, que a sua glória enche os céus. As pessoas dizem assim, quem que está vendo isso aqui? Quem sabe desse negócio que eu estou fazendo? Quem sabe disso aqui que eu estou pensando? Quem nos conhece? Versículo 16, sabe o que Deus diz sobre esse tipo de comportamento? Olha, diz assim, que perversidade a vossa. Ou seja, isso é uma manifestação de um coração extremamente distante, rebelde, longe de Deus e longe do que é justo, do que é correto. É perversidade isso. O texto diz, como se o oleiro fosse igual ao barro. Muitas vezes as pessoas elas não temem a Deus porque elas acham que Deus é mais ou menos como elas e que vai que vai ter uma tolerância para com elas nas suas faltas, nos seus pecados. Como se o homem fosse igual a Deus, como se o oleiro fosse igual ao barro. Mas que coisa maluca, Deus é muito superior. Deus é glorioso e majestoso. Deus é santo. O texto então diz, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Coisa absurda, né? Imagina, né? Uma coisa que foi feita por um ser humano pudesse se levantar e dizer ao ser humano que a fez, né? Assim, olha, um vaso, um objeto de madeira, não, você não me fez. É uma coisa absurda isso. Mas é assim que o ser humano age para com Deus, é nesse nível de absurdidade. Ele nada sabe. Eu vou fazer essas coisas, vou levar minha vida desse jeito, vou conduzir as coisas dessa maneira. Porque não, Deus não está interessado, senão lá no final ele vai me abençoar, ele vai ser misericordioso. Isso é loucura, isso é perversidade, isso é manifestação de um coração longe, distante de Deus. Mas volta lá para Isaías capítulo 6. Quando nós compreendemos, então, a grandeza de nosso Deus, a gente entende que é necessário temer a Deus. E é o que essa visão grandiosa de Deus produziu em Isaías. Gerou em Isaías um temor ao Senhor, um senso adequado da sua condição de homem. O texto diz no versículo 5 assim, então eu disse, Isaías respondendo àquela visão, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A visão majestosa de Deus produziu em Isaías um temor saudável, um quebrantamento, um senso da sua fragilidade, da sua condição indigna. Ai de mim, estou perdido. E, irmãos, o ser humano precisa experimentar isso. O motivo pelo qual Deus inspirou Isaías a registrar o seu chamado é também para testemunhar para as pessoas de que, diante de um Deus grandioso, a realidade que nos toca, ou que deve nos tocar, que existe um Deus criador de todas as coisas, santo e glorioso, é que um dia nós vamos estar diante dele, nós somos completamente inadequados. Ai de nós! Estamos perdidos, essa é a nossa condição por nós mesmos. Foi isso que Isaías percebeu, sua condição indigna, sua fragilidade. E as pessoas estão vivendo, irmãos, carecendo dessa percepção. Quantas pessoas aqui na cidade de Congonhas, pessoas que nós conhecemos, desde os religiosos que estão indo às missas, por exemplo, ali no Santuário Bom Jesus do Matozinhos, e passam por essas estátuas, por esse testemunho, por esse sermão em pedra, por essa mensagem, e que não carece dessa percepção. Simplesmente estão ali para cumprir uma tradição, um ritualismo, um formalismo, algo que aprenderam, mas não tem de fato um quebrantamento, um senso da sua inadequação, da sua indignidade e de que Deus sabe de todos os seus pecados, de todos os seus deslizes, de todos os seus malfeitos, maus pensamentos. Os turistas que tiram foto dessas imagens fazem isso sorrindo sem perceber que estão diante de um Deus que conhece suas vidas e reprovam a sua indiferença para com Ele, para com as suas coisas.
Os moradores dessa cidade que estão indiferentes às coisas religiosas, que não vão religião nenhuma, não buscam nada, que não reconhecem ainda que a sua condição diante do Criador é uma condição frágil, uma condição pequena, uma condição indigna. É isso que foi colocado ali diante de Isaías, e nós precisamos, irmãos, não apenas de ter percepção, né, dessa inadequação, mas nós precisamos de algo mais. Nós precisamos perceber que carecemos então de purificação, de graça, de favor. O povo dessa cidade precisa de ouvir essa mensagem. Precisa perceber que é necessário, é urgente que recebam purificação dos seus pecados, que recebam graça em Cristo Jesus. Olha aí o texto, a Bíblia nos diz assim: então, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu quero que você perceba aqui que Isaías recebeu de Deus perdão. E ele recebeu isso graciosamente. Foi um ato que veio de Deus através de um daqueles serafins que estavam já em prontidão para servir a Deus. E receberam então a ordem e foram até o altar, tiraram uma brasa, né, dentro ali dos significados, das simbologias, dos tipos do Antigo Testamento. Né, foi ao altar do sacrifício, do holocausto, tira a brasa e toca com aquela brasa viva nos lábios de Isaías. E recebe purificação, ouve essas palavras, né, o texto nos traz aí: tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mas Isaías recebeu isso mediante o seu quebrantamento. Ai de mim, sou homem de lábios impuros. As pessoas, então, precisam ter essa experiência diante do Senhor. Reconhecer sua inadequação, a sua fragilidade, temer a Deus, a sua grandeza, a sua santidade, o seu justo juízo, que pode vir a qualquer momento sobre qualquer pessoa. E diante disso, então, quebrantado, clamar a Deus: Senhor, eu preciso de perdão, preciso de graça, eu preciso de purificação. E essa graça, irmãos, ela está acessível a qualquer um. É algo que vem de Deus, que é dado por Deus, não depende, né, dos esforços que você faz, que qualquer pessoa possa fazer. Não depende da realização de rituais religiosos, ela não é ministrada mediante a atuação de médiuns. Essa graça é algo que vem de Deus direto para o ser humano, ao coração do ser humano, concedendo purificação e perdão. Foi assim que Isaías foi purificado. É um presente gracioso de Deus. E essa é uma das mensagens mais fortes no profeta Isaías. Isaías é belíssima a leitura de Isaías. Porque em vários momentos Deus chama o povo e oferece essa graça, esse perdão. Deixe-me ler com vocês algumas coisas. Isaías 1:18, se você quiser acompanhar. O Senhor Deus diz assim através de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui é um convite. Venham, mesmo que você esteja percebendo e reconhecendo que você é um pecador, que os seus pecados são como escarlata, né, uma cor forte que manchava um tecido, mesmo que seja algo assim terrível, para os quais você tenha tremenda vergonha diante daquilo que é justo, daquilo que é puro, diante do caráter santo de Deus. Mas venha, porque eu vou tornar você alvo como a neve, branco como a lã. É a graça sendo oferecida. É assim que o perdão é operado. Em Isaías 43, nós temos aqui um outro chamado de Deus. A Bíblia diz, no versículo de número 24 do capítulo 43, assim:
Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Olha o que Deus está dizendo, olha, vocês têm me cansado com os seus pecados, suas iniquidades têm me desgastado, mas ainda assim eu estou pronto a perdoar. Eu mesmo apago as tuas transgressões. Eu estou disposto a não me lembrar mais dos teus pecados. E o sentido aqui é que Deus não irá cobrar em nós ou de nós os nossos próprios pecados. Esse é o perdão que Deus oferece. É por isso que a Bíblia nos ensina a crer em Cristo e na salvação em Cristo, ter certeza de salvação, ter esperança de vida eterna, porque a graça ela é oferecida gratuitamente nesses termos, em que o pecado é apagado completamente e ele não será cobrado. Deus não imputará pecado naqueles que arrependidos buscar o seu favor, sua graça, sua misericórdia. Isaías 45, a palavra de Deus diz assim, versículo 21, declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Olha que palavras belas. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Nosso Deus grandioso, ele é também o Deus que salva. Deus justo e salvador. E o texto diz, então, o convite é olhai para mim. Ou seja, você não tem que fazer nada, você precisa crer no perdão, nessa graça, na oferta de salvação que o Deus justo e salvador está disposto a realizar por você. E isso é para quem? Só para o povo de Israel? Não, o texto diz aí, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Irmãos, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa na cidade de Congonhas, se olhar para Deus, arrependido dos seus pecados, receberá dele a graça da salvação, do perdão, da purificação. É assim. Isaías 55, mais um texto. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isso é uma palavra de salvação, usando aqui figuras, que fala da alimentação, do vinho, do leite, do pão. Mas, na verdade, é uma oferta de salvação, consiste das fiéis misericórdias prometidas a Davi, que é a salvação ao povo de Deus. E o chamado é, venha, compra de mim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Vem, que eu vou conceder. É de graça. Esse é o chamado. É assim que Deus opera a salvação. Foi assim que Isaías teve ali a percepção da sua salvação, do perdão dos seus pecados. O versículo 6 ainda desse capítulo 55 diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Olha aqui, que convite. Busque o Senhor enquanto se pode achar, Ele está acessível. Você está vivo, Ele está acessível a você. Busca Ele. Invocar enquanto está perto, Ele não é um Deus longe.
A sua glória enche toda a terra, você está sempre na presença dele, invocar enquanto está perto, enquanto ele está acessível. Deixe o perverso seu caminho, reconheça os seus pecados, faça como Isaías, reconheça sua indignidade. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus não vai exigir nada. O que ele concede aos pecadores arrependidos é a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, porque é rico em perdoar. Não depende de nada que uma pessoa faça, mas é um perdão concedido. É assim que a salvação é operada. É um perdão pelos nossos pecados. É uma purificação que apaga os nossos pecados. É uma purificação que não traz sobre nós mais responsabilidade pelas coisas erradas que nós fizemos. E o fundamento desse perdão gracioso ele está em Jesus Cristo. Isaías anunciou isso também. Deus perdoa, sim, mas ele perdoa com base na obra de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador prometido. Capítulo 53 de Isaías anunciou assim ao povo de Deus, certamente, versículo 4 de Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso é um texto messiânico. Esse ele aqui é o servo sofredor, o Messias que viria. O texto continua, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mensagem muito clara. Sabe por que Deus dá esse perdão? Porque o juízo, a justiça pelos nossos pecados seria feita, e agora para nós já foi feita em Jesus Cristo, o servo do Senhor que foi enviado a esse mundo. Ele morreu pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós, não sobre Isaías, mas foi imputado ao Senhor Jesus Cristo. O pecado de Isaías foi imputado ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a mecânica, a maneira como Deus, que é justo, opera a salvação e concede graça ao pecador. Mas volta a Isaías capítulo 6. E nós vamos pensar aqui então sobre o estado do coração daqueles que rejeitam essa oferta maravilhosa de salvação, daqueles que não temem a Deus adequadamente. Há um alerta aqui para nós. Isaías 6, versículo 8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, envia-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e dize a esse povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais. Então, diante desse quadro todo, Isaías agora se propõe, ele responde ao chamado. Deus quer chamá-lo. E todos esses elementos visa efetuar, consolidar Isaías como seu servo, como um grande servo fiel a ele. E então Deus diz, quem há de ir por nós? E ele está falando ali com Isaías. Isaías sabe que é ele. Essa missão é para ele. E então ele se dispõe, envia-me a mim. No entanto, o seu chamado não será fácil, o seu ministério não será fácil. Deus entrega a Isaías um ministério duro, que é muitas vezes a realidade do ministério de nós, na nossa época, irmãos. Um ministério duro, tal como o ministério de Isaías. Deus disse a ele assim no versículo de número 9, vai a esse povo e diz a esse povo, ou seja, você vai falar, você vai pregar, você vai testemunhar. Ouvi e não entendais. E essas pessoas vão ouvir a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor, mas elas não vão compreender. Vede, mas não percebais. Elas vão ver aquilo que está sendo mostrado, que está sendo anunciado, como os profetas pregavam. Olha os desvios, olha esses pecados, essas coisas aqui desagradam a Deus, e iam ser mostradas para eles. Mas mesmo assim eles não conseguiriam ver,
perceber que precisavam de arrependimento. Versículo 10, então o texto diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, se converta e seja salvo. Ou seja, parte do ministério de Isaías era para endurecimento. Seu testemunho, sua pregação serviria de endurecimento, tornar insensível o coração do povo. Por isso, viria o juízo. Porque diante de alertas tão amorosos, de convites tão sinceros, e as pessoas então resistindo a esses convites e não se dobrando diante do Senhor, não arrependendo dos seus pecados, o que iria acontecer é que iriam endurecer os seus corações e não se arrependeriam, e o juízo viria sobre o povo. A realidade aqui é que, então, Israel, do tempo de Isaías, ou diante da pregação de Isaías, teria duas opções, dois caminhos a escolher. Ou eles se quebrantavam dos seus pecados, com grande temor a Deus, como é digno por quem Deus é, pela grandeza de Deus, e então pediam a Deus graça e perdão. Esse era um caminho. Ou então eles resistiriam à mensagem de Isaías, negavam aquela mensagem, ignoravam o profeta ou continuavam procurando estabelecer um caminho por suas próprias forças, o que na verdade configura uma dureza de coração. Irmãos, hoje, diante da mensagem de Isaías de novo, e da palavra de Deus, e do Evangelho de Jesus Cristo, da oferta de salvação pelo Evangelho, as pessoas continuam tendo diante de si essa mesma opção, as mesmas duas opções. Ou elas podem ouvir essa mensagem, temer a Deus, perceber seus pecados, o senso de inadequação, que precisam da graça que vem de Deus, e então, quebrantadas, arrepender e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim, como fez o cego de Jericó. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E então, recebem a graça da salvação, o perdão dos pecados. Ou elas podem receber a mensagem da Bíblia, do Evangelho, mensagem de Isaías, continuar passando pela estátua, a escultura que lembra, Isaías 6, um alerta, olha lá, consulta, continuar passando por isso as suas vidas todas e assim mostrar endurecimento nos seus corações, indiferença para com Deus, vaidade nos seus próprios pensamentos. Quem que precisa dessas coisas? Quem que precisa desse negócio de religião? Quem que precisa desse negócio de perdão? Tá tudo bem. Elas podem continuar dessa maneira e, na verdade, estão endurecendo os seus corações contra a palavra de Deus e trazendo sobre si juízo, justa condenação. Irmãos, continua as mesmas duas opções. De modo que se alguém ainda não creu, se alguém ainda não arrependeu, se alguém ainda anda cheio de si mesmo, achando que será capaz de se melhorar, é urgente que essa pessoa ore para que ela passe a ouvir a palavra de Deus com humildade, para que ela passe a receber a palavra de Deus e então possa se converter ao Senhor. Porque esse tipo de atitude não vai gerar conversão, mas endurecimento e condenação eterna. Inferno. Como a geração de Isaías, que recebeu o juízo de Deus. O profeta pregou e Deus não suspendeu o juízo porque não houve arrependimento, mas endurecimento. E o juízo veio sobre Israel, a cidade foi tomada, o templo destruído, pessoas deportadas, uma mortandade, tudo isso sob a direção daquele que governa o universo. O trono elevado, porque era um juízo. E essa é a realidade. As pessoas precisam se arrependerem, converterem ao Senhor e serem salvas. As pessoas precisam se arrepender dos seus rituais, das suas buscas por coisas materiais, curas do corpo, poderes nesse mundo, coisas materiais, uma condição financeira melhor. As pessoas às vezes vão atrás de Deus só por essas coisas. Materialismo.
As pessoas estão tentando, por elas mesmas, se tornarem pessoas melhores. Ah, não, eu sei, né? Todos nós somos pecadores, isso é verdade. Mas agora eu estou tentando consertar as coisas, eu vou ser uma pessoa melhor. Quem sabe eu consigo. As pessoas precisam se arrepender disso, isso é dureza de coração. A Bíblia está dizendo que nós nos tornamos pessoas melhores a partir da graça de Deus, do perdão oferecido. Não é pelo nosso próprio esforço. Isaías não foi encomendado a uma prática de vida diferente, a fim de que depois de um período Deus olhasse e falasse: não, agora está tudo bem, você mesmo resolveu os seus pecados, se purificou. Não. Um ato de Deus, através do anjo que veio e purificou os seus lábios. Quantas pessoas precisam se arrepender da desonestidade que usam no seu trabalho? Quantas pessoas exercem seus trabalhos de maneira desonesta? Desonesta na sua disposição de trabalhar, no modo como elas colocam oferecem o seu serviço, vendem, né, os seus serviços aí para alguém, para uma empresa, na maneira como negociam nos seus trabalhos, na maneira como empurram trabalho, responsabilidade pessoal sobre os ombros dos outros. Isso é tudo desonestidade, é pecado. Deus vê essas coisas. As pessoas precisam se arrepender disso. Arrepender da falsidade, das hipocrisias nos relacionamentos. Irmãos, está cheio de pessoas que estão mantendo suas vidas e o relacionamento com outras pessoas, tudo na base do engano, do esconder coisas. Coisas que não escondem de Deus, Deus sabe de tudo. Ele não é igual a nós. As pessoas precisam se arrepender disso, precisam abandonar humildemente os seus próprios esforços de encontrar um caminho para o céu, de encontrar paz nos seus corações. Elas precisam crer em Jesus e receber o perdão de Deus por graça, como um favor não merecido. Olhar para Deus. Porque caso não se arrependam, virá o juízo de Deus, assim como desceu sobre Israel nos tempos de Jeremias. Deixa eu mostrar para vocês como que Isaías pregou abundantemente contra pecados que são comuns hoje em nossos dias. Eu vou ler alguns textos na palavra de Deus. E as pessoas precisam se arrepender do abandono do próprio Deus. Quantas pessoas estão vivendo nossa época, nossos dias, e abandonaram Deus? As pessoas precisam voltar para Deus. Isaías pregou sobre isso, disse assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Olha só, as pessoas não estão buscando socorro de Deus, abandonaram a Deus. Descem ao Egito naquela época. Ah, o Egito vai nos salvar dos caldeus, desse exército perigoso aí. Não Deus. É o Egito, são pessoas. O texto continua dizendo: ai dos que se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Isaías alertou o povo de Israel: vocês esqueceram de Deus, vocês abandonaram Deus, vocês estão buscando recursos nos homens, no Egito, nas coisas materiais, nos carros, nos cavaleiros, para salvarem vocês. Ai de vocês, olha, não atentam para o Santo de Israel, não buscam Deus, Deus vai trazer juízo sobre isso. Tá? Ele vai se levantar contra a casa dos malfeitores. Deus está vendo essa iniquidade, essa indiferença para com Deus. Irmãos, nosso dia, Deus está vendo as pessoas que estão indiferentes a Ele, que estão preocupadas apenas em alcançar coisas nesse mundo, em encontrar segurança em coisas nesse mundo, e estão completamente diferentes de Deus. Quantos jovens estão pensando assim: preciso de Deus que nada, eu preciso estudar, fazer faculdade, conseguir uma boa profissão, e elas não estão nem aí para Deus. Isso é iniquidade, isso é perversidade, as pessoas precisam se arrepender disso. As pessoas têm se escondido atrás de religiosidade e precisam se arrepender disso. Capítulo 1 de Isaías, versículo de número 10, nós lemos assim, versículo de número 11,
De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O que Deus está aqui dizendo? O povo de Israel continuava realizando todos os rituais religiosos formais da antiga aliança. Eles iam ao templo, apresentavam os sacrifícios, faziam os holocaustos, os incensos. Eles se reuniam nas festas solenes. E Deus está dizendo, eu não quero saber dessas coisas. Isso é uma religiosidade vazia. Vocês praticam a religião, a forma da religião, mas o coração permanece cheio de pecado, de iniquidade. Eu estou cansado de sofrer esse tipo de coisa. E as pessoas precisam se arrepender disso, irmãos. Aqui nessa cidade, quantas pessoas que estão extremamente rígidas, né, praticando religião? Participam das missas sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, que participam de cultos evangélicos, levantam as mãos, cantam, trazem suas ofertas, mas seus corações permanecem agarrados em pecado e iniquidade. Nunca se arrependeram de verdade, nunca experimentaram o perdão gracioso de Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe o estado dos corações. As pessoas precisam se arrepender até disso. Senhor, tem misericórdia de mim. Por tempos, eu me apresentei para adorá-lo, cultuá-lo sem arrependimento. Sem Cristo. As pessoas precisam parar de insistir na hipocrisia do culto sem coração, que é só forma. Em Isaías 29, o Senhor Deus também disse através de Isaías, assim no versículo 13, visto que esse povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha que coisa, Deus está dizendo, eu estou vendo, as pessoas estão se aproximando aí de mim, das coisas religiosas, eles têm o meu nome na boca, nos lábios me honram, eles cantam louvores nas igrejas, eles batem palmas a Jesus, mas o coração está longe de mim. O coração dessas pessoas tem outro tesouro, tem outros interesses. Muitas vezes até os interesses dessas pessoas são mundanos. Elas amam o mundo, amam as coisas que Deus odeia e querem apenas usar Deus como um meio para alcançar as coisas que elas amam. E Deus diz, o temor para comigo consiste de mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, não é o temor verdadeiro, essa percepção da grandiosidade, da majestade de Deus, de quanto somos indignos, que precisamos de perdão, de graça. Não é uma reverência santa diante do Senhor, mas o sujeito aprendeu um formalismo. Na igreja é assim, o culto é assim, você faz isso, você dá o dízimo dessa maneira. Um formalismo, você participa da missa dessa forma, você recebe, né, a hóstia dessa maneira, você faz penitência dessa forma. Mandamentos que aprendeu maquinalmente, ou seja, uma coisa automática, só um programa, mas não faz parte de um coração de fato arrependido e quebrantado diante de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo assim, estão achando que suas vidas estão bem diante de Deus? As pessoas precisam se arrepender disso. As pessoas precisam rejeitar a sabedoria humana tola que nega a Deus, sua palavra. Em Isaías, no versículo 14 do capítulo 29, Deus continua dizendo através do profeta assim, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá.
Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. O que nós temos aqui? Deus dizendo, olha, sabe essas pessoas aí que estão cheias de sabedoria? Seus lábios cheios de sabedoria? Pois bem, eu vou fazer isso perecer. Isso não prevalece para sempre. E aqui vai um recado para a nossa geração, né, mais nova, aí, os jovens e os adolescentes, que têm ouvido sabedorias de lábios, que têm negado Deus, que têm negado as Escrituras, que têm negado a palavra de Deus, têm negado a ressurreição de Jesus Cristo, e estão cheios de sabedoria. Não, essas coisas não existem, está provado, a ciência é isso, a ciência é aquilo. Essas coisas não vão permanecer. Por um tempo, você pode asseverar isso. Talvez por toda a sua vida. Mas, em algum momento, Deus vai te trazer a responsabilização por essa conduta. Então, o caminho para o jovem, ou para o homem e a mulher madura que se desviou, que se estribou por essa sabedoria mundana, é de arrependimento. Caso contrário, virá o juízo do Senhor. As pessoas precisam parar de insistir na idolatria. Isaías 31, Deus usou Isaías para pregar assim, fortemente contra a idolatria. Que é uma situação tão comum. Na cidade de Congonhas, ali onde ficam as estatuetas, esculturas de Aleijadinho, é um centro de idolatria. E Isaías pregou exatamente contra isso. Por exemplo, Isaías 31, a Bíblia diz assim, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel. Estavam praticando idolatria na época do profeta. Teve um momento na história de Israel que no templo, onde a glória de Deus desceu, no templo de Salomão, eles erigiram altares e ídolos. E o chamado é, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. A idolatria é um afastamento real de Deus. Pessoas acham que elas estão mais próximas de Deus, que elas são mais religiosas, mas, na verdade, a idolatria configura o afastamento do Senhor. O texto diz ainda, pois naquele dia cada um lançará fora os ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Mãos fabricam ídolos para pecar. Ninguém fabrica um ídolo de maneira que Deus aprova. Você lê a Escritura, em qualquer parte, em toda a parte da Escritura, não há um ídolo que é feito e que há aprovação de Deus. As pessoas fabricam ídolos para pecar contra o Senhor, para deixar Deus. Isso se configura num afastamento de Deus. As pessoas precisam deixar a idolatria, precisam abandonar práticas espiritualistas. Cidade igual Congonhas, nós convivemos com pessoas que procuram, que buscam práticas espiritualistas. Isaías pregou contra isso. Por exemplo, Isaías 8, versículo de número 19, diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes, os que falam pelos mortos, os que dizem receberem espíritos e fazerem curas espirituais em nome de mortos. Consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram. E a ideia é que as pessoas fazem rituais e realizam ali umas coisas com os barulhos, um negócio. É o padrão mesmo, desde o período do Antigo Testamento. A bruxaria, os encantamentos, as práticas ocultistas, elas mudam de nome, passam por adaptações, mas permanecem os mesmos padrões. O texto continua dizendo, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus está dizendo para o povo, como assim vocês estão procurando essas práticas ocultistas? Vocês estão deixando Deus, vocês devem voltar a Deus, vocês querem consultar Deus? Pois bem, a lei é o testemunho. Deus deu uma lei, Deus deu uma palavra. Vai lá, está disponível. O que Deus já revelou, consulta. Mas necromantes, adivinhos, ficam fazendo esses rituais, esses barulhos, essas coisas impressionantes, essas vozes esquisitas. Não.
As pessoas precisam de arrepender disso, saber que Deus é contra isso. Quem pratica essas coisas precisa mudar seu caminho e receber o perdão de Deus. As pessoas precisam parar de confiar em outras pessoas. Nós já lemos Isaías 31, eu quero ler de novo. Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel. Irmãos, quantas pessoas na nossa época estão descendo ao Egito novamente e estão confiando em pessoas poderosas? Quantas pessoas estão confiando, por exemplo, em ministros religiosos, em padres, em pastores, em pastoras, em bispos, em cardeais, em papa? Quantas pessoas estão confiando em médiuns? Quantas pessoas estão confiando em políticos? Quantos estão confiando em si mesmos? Em pessoas falhas? Irmãos, que cegueira! Que cegueira! E assim deixam o Senhor, abandonam o Senhor, que está assentado no alto sublime trono e é grandioso. As pessoas precisam parar de confiar em pessoas falhas. Isaías pregou contra a opressão sobre pessoas, isso é pecado, contra suborno, corrupção, embriaguez, todas as coisas que precisam ser deixadas, arrependidas e deixadas. Isaías 5, por exemplo, eu vou ler ainda, o texto diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade como cordas de injustiça e com pecado como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos, aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam mal ao bem e bem ao mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e negam justiça. Irmãos, uma série de comportamentos que estão muito presentes em nossa sociedade. E a mensagem de Deus para as pessoas é: ai. Se não houver arrependimento, ai de vocês. Ai dos que são heróis e misturam bebida forte. Ai das pessoas que se dão embriaguez. Ai das pessoas que subornam. Ai das pessoas que zombam de Deus, que desafiam a Deus. Então que ele faça alguma coisa comigo. Vamos ver se Deus é poderoso mesmo. Ai das pessoas que têm esse tipo de pensamento no coração, que têm esse tipo de conduta audaz. Ai das pessoas que invertem as coisas, que manipulam as situações e circunstâncias e chamam o bem de mal e o mal de bem. E como nós estamos vivendo isso na nossa sociedade, uma inversão nos valores, uma inversão que passa por ideologias, onde as coisas certas são reputadas como ruins e trazem, inclusive, penalidades, cancelamentos, e as coisas ruins estão sendo reputadas como boas, como virtuosas, e estão sendo ensinadas e divulgadas. É preciso arrepender disso. Porque ai daqueles que estão assim agindo, promovendo essas coisas. Sensualidade e violência. A palavra de Deus diz em Isaías 59 assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos lábios falam mentira, vossa língua profere maldade. Então Isaías prega contra uma série de pecados, de males que estavam presentes em Israel, mas que continuam presentes em nossos dias. De modo que, de fato, o profeta ainda fala para aqueles que querem ouvir. Abrem a sua mensagem, o seu livro, e recebem de Deus um alerta solene, importante e grave. Qual que é a mensagem de Isaías? Tema a Deus. Tema os seus pecados e o fim que os seus pecados trará. Tema os ais do Senhor contra os pecados.
Então arrependa-se e receba a salvação de graça. Não é você que vai consertar a sua vida, receba perdão. É perdão gracioso, é purificação de pecados. É isso que nos é concedido por Jesus Cristo. Eu quero finalizar lendo o capítulo 57 de Isaías. Olha que mensagem encorajadora Deus nos traz através de Isaías. Versículo 15, o Senhor diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. É mais ou menos um resumo da visão que Isaías teve. Alto e sublime trono, na eternidade, com os serafins, tem o nome de santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O que esse Deus grandioso, majestoso, santo diz? O texto continua: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha a graça de Deus, a misericórdia. Ele é aquele que está além de nós, que é grandioso e majestoso, mas ao mesmo tempo, por amor e misericórdia, ele habita conosco. Se somos contritos, se fomos abatidos, se reconhecemos o nosso pecado, se tememos a Deus e se buscamos então dele graça e perdão. E o que recebemos então? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós recebemos a obra de Deus no nosso coração, trazendo vida, trazendo novidade de vida, trazendo alegria. Mas isso é mediante arrependimento. É o coração contrito diante de Deus que recebe isso. Versículo 16: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Deus é um Deus gracioso. Ele dá oportunidade de salvação. Versículo 17: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Essa é a necessidade. O arrependimento de pecados tem que vir como uma expressão sincera e profunda de tristeza pelo que nós somos, pelo que nós fizemos. Precisamos chorar pelos nossos pecados. O texto diz: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Que mensagem belíssima. Deus cria paz para nós, não juízo, não condenação, não separação, mas paz. Deus sara o nosso coração, cura o nosso coração. Mas e aqueles que negam a palavra, que negam esse chamado, que fazem a opção da indiferença e então trilham e se inclinam para o caminho do endurecimento? Versículo 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz Deus, não há paz. As pessoas que não arrependem de seus pecados, elas estão entrando em contenda, em confusão, em guerra contra Deus. Esse Deus alto e sublime, grandioso e majestoso. Para essas pessoas não haverá paz. Irmãos, que não chegue um dia onde você descubra que para você não há paz. Que as pessoas a quem a gente testemunhe, elas possam dar ouvidos à mensagem do Evangelho, para que elas não possam um dia descobrir que elas nunca jamais terão paz. Deus sempre estará contra elas. Deus as lançará na condenação eterna e no inferno por causa dos seus pecados. Ai delas. Essa é a mensagem que Isaías nos traz. Não ignore isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nossa oração nessa noite é, em primeiro lugar, uma oração de gratidão como teu povo, não por